pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do All Connected, podcast aqui do Grupo Eletrolar, para falar um pouco sobre tecnologia voltada para o varejo. Eu sou Igor Lopes, estou aqui com vocês em todas essas edições, né? A gente já se encontrou algumas vezes aí. Se vocês ainda não assistiram os outros episódios do podcast, a playlist está aqui do lado, só clicar. Tem muito conhecimento para você, tá? A gente já falou aqui de retail media, já falou de customer experience, né? De atendimento ao cliente, como que você pode encantar o cliente da sua loja para fazer ele voltar mais vezes e gastar mais. Enfim, tem muito aprendizado, muita coisa bacana aqui que a gente já conversou com vários players do mercado, várias empresas super reconhecidas do mercado brasileiro já passaram por aqui. Mas hoje a gente vai falar de uma questão que, assim, muita empresa ainda pensa que trabalhar segurança é gasto, né? Pô, para que eu vou fazer esse negócio aí? Para que eu vou gastar com esse troço? Tá tudo certo aqui dentro de casa. Sendo que, na verdade, a gente tem visto no mercado aí muita empresa de varejo sendo atacada, tendo muito prejuízo. E é legal a gente tomar conta disso, porque todo mundo é alvo, né? Eu sou alvo na minha rede social, né? Vocês também, você aí em casa, sua loja pode ser alvo, enfim. A gente vai contar uns casos aqui que, de repente, você vai repensar um pouco essa história. Deixa eu apresentar aqui meus convidados. Aqui ao meu lado tem o Márcio Faco, que é diretor de experiência de cliente da Delphia. Prazer ter você conosco, Faco. Prazer é todo meu, Igor. Obrigado pelo convite. Daniel, obrigado por dividir comigo. Opa. A vocês ouvintes, estamos aí, estamos juntos. Boa. E ali na ponta, o Daniel Santana, gerente de contas estratégicas da Tenable. E ele já prometeu começar sacaneando. Ah, sim. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Igor. Obrigado, Faco. Obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente. E segurança da informação, porque segurança, quando a gente pensar em segurança, pode ser segurança física, segurança lógica, até segurança da informação, que é o caso que a gente vai falar hoje, né? Sim, não é a segurança que a gente vai botar na porta da loja. Esse também precisa ter, principalmente no nosso país, né? Boa. Bom, então, começando por aí, né? Acho que antes é legal a gente explicar um pouquinho o que cada uma das empresas de vocês faz, né? Porque são empresas que não são conhecidas pelo público em geral. Então, começando aqui pela Delphia, o que vocês entregam para o cliente? A Delphia hoje é uma empresa, é uma multinacional brasileira, temos muito orgulho disso. Tem uma forte presença na América Latina, é uma empresa de mais de 20 anos de mercado. E nós costumamos falar que nossos curadores entregam uma experiência diferenciada ao nosso cliente. Nós temos com um viés de comercialização, implementação, uma experiência voltada à observabilidade. Com a necessidade do mercado, estamos transformando e hoje segurança corresponde a mais de 30% da nossa receita hoje da nossa empresa. É uma empresa voltada 100% ao público B2B, mas sempre com a preocupação de atender o B2C. Então, toda a nossa curadoria, toda a nossa jornada de experiência sempre olha para o nosso cliente final, atendendo o nosso cliente direto, que é o B2B. E o Faco tem um histórico gigante aqui em tecnologia, né? Então, assim, já passou por boas aí, né? Bons casos de ataques, e principalmente não, mas também no varejo. Eu venho aí de 30 anos de experiência, né? Mas eu sou novo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Tá certo. Venho de multinacionais, uma delas, a IBM, aí, que tenho muito orgulho de falar e prazer, mais de 27 anos, sempre atendendo o público, serviços, falando de serviços gerenciados, e tem bastante caso aí que a gente pode contribuir hoje para falar de segurança. E a minha formação de indústria hoje, e com grande orgulho, é o varejo. A minha última atuação na IBM foi como líder da Business Unit de varejo, e aí eu posso contribuir aí desde a concepção de uma proposta até uma entrega, e que é hoje uma proposta que a gente está trabalhando bastante na Delphia. Show. Daniel, conta para nós um pouquinho da Tenable. Ah, legal. A Tenable é uma empresa de cibersegurança, né? Foi concebida como empresa de cibersegurança, é uma empresa americana, já está no mercado há mais de 20 anos, e é a empresa que inventou, nesse contexto aí de cibersegurança, o que a gente chama de scan de vulnerabilidades. E aí isso foi crescendo ao longo do tempo. Então, o que a Tenable faz, né? O que a Tenable pode ajudar vocês? A Tenable mostra onde o teu sistema, seja ele de e-commerce, o teu sistema de ERP, o teu sistema de logística, a tua parte de TI em si, onde tem vulnerabilidades, onde tem buraco, né? Se a gente fizer uma analogia com um cano, né? Onde tem um buraquinho lá que está vazando água, que o hacker consegue entrar, e ele consegue, e aí uma vez que ele entra dentro do teu sistema, ele consegue pegar os dados, transformar esses dados e publicar esses dados na internet, ou fazer um sequestro desses dados, e aí acho que vai ser tema do que a gente vai falar, mas a Tenable, o foco da gente é mostrar onde você, proativamente, né, onde você tem vulnerabilidade, onde você está exposto, que você consiga proteger isso, antes de ter que
a casa pegou fogo. Aí, depois que a casa pegou fogo, o custo é maior. Então, prevenir é mais barato. Não, eu diria que talvez assim, 100%, se não 100% de quem está assistindo, que tem uma empresa, com certeza vai ter algum buraco no cano. Com certeza. Né? É impossível Assim, você falar de segurança 100%. porque, assim, todo ano, a Tenable até solta um relatório desse, eu posso depois passar o link para você colocar sim, a para o gente vai pessoal colocar assistir. Tem um documento, todo ano sai em torno de 23 a 25 mil novas vulnerabilidades. Todo ano. Então é um negócio que tem que enxugar gelo. Poxa, o que eu faço? Aí tem técnicas e tecnologia para ajudar o pessoal a se proteger em relação a isso. Mas- E parceiros, né? Exato. Também para entregar serviço para Uma isso. coisa que eu vejo no varejo hoje, Daniel, quando a gente fala dos grandes varejistas, a Tenable, tecnologias com a proposição de antever e até mesmo prevenir, são mais difundidos, né? Mas quando você desce um pouquinho mais, aí a gente entra no problema do custo, que ainda cibersegurança ou segurança é visto como um custo e não como um Perfeito. risco para o negócio. Perfeito. E aí essa prevenção fica um pouquinho mais ofuscada aí e acaba trabalhando ou convivendo correndo famoso atrás do rabo. Não, e Perfeito. assim, a gente vai puxar esse ponto aqui também, mas o Daniel fez um estudo, uma pequena pesquisa hoje de manhã, né, no dia que a gente está gravando esse podcast aqui, Sim. para falar, para dar uma visão assim do que aconteceu nas últimas 24 horas. Você buscou no Google aí, encontrou 4 marcas que todo mundo conhece que foram atacadas nas últimas 24 horas, né? Quais Pra foram? a gente não falar de empresa brasileira, eu cheguei e coloquei em inglês no Google e verifiquei 4 grandes empresas de varejo, uma de luxo, outra uma maior varejista, uma das maiores varejistas da Europa, entre outras aí. São empresas bem famosas que foram atacadas nos últimos 15 dias. É. Então, assim, Se aconteceu com eles? não é só que aconteceu com eles. Está em voga. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo no mundo todo. Porque o ataque cibernético, quando a gente via filme lá, quando eu era moleque, quando eu comecei a trabalhar em TI lá atrás, que eu também comecei Aos novo. 12 anos. Aos 12 anos, Não, boa. com 13. Com 13. Escola técnica, esse tipo de coisa, né? A graça do hacker naquela época era entrar num site de uma empresa e pichar, vamos dizer assim, né? Eu conseguia invadir, o cara entrou no site lá um órgão público ou de uma empresa e fala, fulano de tal esteve aqui. Hoje em dia é negócio. O cara sequestra o dado e pede um resgate de você sabe milhões. mas você sabe que mesmo nessa época eu trabalhava no site de tecnologia, olha aí, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Trabalhava no site de tecnologia, escrevia muita matéria sobre tecnologia, sobre segurança, e um belo dia, um sábado de manhã, a gente acordou com o site, com o destaque na matéria, falando, este site aqui não é seguro. E o hacker que entrou destrinchou tudo que faltava, que tinha de buraco no cano buraco. daquele site. É isso aí. E aí depois acabou que a gente contratou esse hacker como um consultor de segurança para ele poder ajudar a gente a tapar esses buracos. Isso acontecia muito ali, né, algum tempo atrás. E isso foi uma sorte sua. Sim. Porque Foi um hacker ético. porque temos casos de hacker que entrou, mudou o preço, por exemplo, um shampoo importado que custa R$ 200, colocou a R$ 1, tiveram várias vendas e a empresa teve que honrar com isso. Então, assim, o impacto é fenomenal disso. Uhum. E todo mundo, né, de uma certa maneira, está suscetível a isso. Não é? Eu posso te falar, né? Convida você primeiro. Eu vou falar com experiência pessoal nossa. Óbvio que os varejistas têm que cuidar, zelar pela imagem deles, mas enquanto a gente estava conversando ali um pouco antes de começar nos bastidores, eu recebi um phishing de uma compra que eu fiz, e aí a gente fala um pouco depois sobre vazamento de dados, que é um tema muito sensível, que repercute na imagem direto da empresa e a nossa preocupação, de uma compra que eu fiz e o phishing vinha falando, clica aqui porque tem uma pendência de envio de correio e tudo mais, tem que sanar. Nossa. Se você clica, muito provavelmente eu já fiz isso com experiência segura, você clica lá, vem um site oficial dos correios que você tem que pagar e tudo mais e tal, e aí foi-se embora o seu dinheiro, quem dirá dentro de uma corporação não teve um ataque massivo. Eu tenho um caso que não é exatamente da área de varejo, mas para provar que todo mundo está suscetível. A gente faz muito conteúdo de segurança aqui também, num outro projeto junto com a Camai,
E tem um caso muito bom, assim, que era uma cidadezinha do interior de São Paulo, que tinha um provedor de internet lá e que provia a internet para aquela cidadezinha. Então a banda era menor, né? O suporte ali, Sim, sim, a sim. possibilidade de banda e tal. E aí eles começaram a identificar que toda sexta-feira, final de tarde, a internet da cidade caía. Caía. E eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, não conseguiam entender de jeito nenhum. E aí, quando foram pesquisar, foram identificar, era um moleque de uma escola que comprava um ataque DDoS com o cartão do pai lá na China, fazia um ataque DDoS à escola, ao Ai. site da escola, para o pai não entrar e ver o boletim dele, deixar ele de castigo no fim de semana, e ele derrubava a internet da cidade. Boa, hein? Então, assim, não é varejo, mas é para mostrar que até o moleque, Como é para simples. benefício próprio, É simples. resolveu fazer É isso. simples. Então, assim, claro que quando a gente olha, né, o Fá comentou esse exemplo de um phishing. E, cara, constantemente a gente recebe e-mails, né? E quando você vê a página que o atacante está colocando ali para pegar o teu dado, pegar uma credencial, pegar uma senha, alguma coisa, cara, é igualzinho. Então, vê lá, o nome da empresa tal, ponto, em vez de ser com BR ou ponto .com, é alguma coisa muito parecido que, se a pessoa está fazendo rápido, está fazendo automático, ou tem aquela, poxa, realmente veio essa cobrança aqui, esse negócio do correio eu também recebi, e recebi por SMS também. Aí o cara chega e recebe por SMS, porque tem uma tendência do ser humano. Isso eu li alguma matéria aí, que não tem nada a ver com TI, mas de comportamento das pessoas, que quando o cara recebe um e-mail, ele tende a dar uma pensada, porque já leu alguma coisa, coisa do tipo, né? Mas no celular é tudo muito instantâneo. Então o cara pega Tem um que se link pensar. lá, recebeu o SMS, sua compra que você comprou no site X, tá parado na receita, baixa aqui o boleto para você pagar a DARF. Foi tudo escrito em português bonitinho. Aí o cara clicou ali, cara, já entrou numa página para pegar seu dado e por aí vai. Mas quando a gente olha, tem esse lado, né? Que é desse tipo de ataque, esse tipo de approach. E tem o outro, do lado empresarial, que o atacante está indo lá para tirar muito dinheiro, Sim. para pedir um resgate de milhões. E aí é pensado. Eles trabalham em grupo organizado, em formato de empresa, igual a gente também trabalha. Então, tem um cara que vai tentar pegar num e-mail desse aí, no SMS, pegar a sua credencial, porque ele viu você no seu LinkedIn lá e falou, poxa, esse cara aqui deve ter acesso a alguma coisa. E aí, às vezes, dentro do sistema da empresa, você tem acesso a alguma coisa, ele vai para aquela máquina, para outra, e vai seguindo o caminho até chegar onde é que ele quer chegar. E complementando até para os ouvintes que ainda não se conscientizaram, né, que uma grande peça-chave no sucesso da resiliência dos ambientes são as pessoas. Estudos mostram que os grandes ataques são originados por pessoas ou internamente dentro das organizações. Óbvio que vem Também. externamente, mas grande parte vem para cá. Explorando, óbvio, vulnerabilidades ou até mesmo, como eu costumo dizer, falta de um investimento, falta de um cuidado no ambiente. Mas eu acho que tem uma visão interessante sobre isso também, assim, ao invés de colocar o ser humano como o cara que não fechou a porta direitinho, tratar ele como o último firewall, né, como a última barreira de segurança, talvez seja uma visão mais interessante, né? Porque você consegue educar esse cara e ele vira um defensor da empresa também de alguma maneira. O que eu vejo. Posso? Opa, Vai lá, vai lá. desculpa, O que eu Daniel, vejo vamos lá? não é o business da Tenable, né? Mas quando a gente está inserido nesse lado de cibersegurança e conversando muito com os nossos clientes também, existem empresas, e aí eu estou falando de todo tamanho, porque você falou um negócio importante logo no início da nossa conversa. É só o varejista enorme, o distribuidor, as maiores marcas que tem no Brasil ou no mundo que tem uma estrutura dessa. Não, a gente conhece empresa de todo tamanho que tem um trabalho, não só esse lado técnico de proteger ou ter tecnologia para mostrar onde é que ele está vulnerável, onde é que ele está exposto, né? Mas também tem um trabalho, porque tem empresas que olham para isso, inclusive empresas locais, de educação. De educação para conscientizar como você trabalhar com a informação que estão te passando. Para você não expor a informação e você não ser alvo. Então, esse trabalho de educação, eu vi nesses últimos, vamos falar assim, uns 2, 3 anos no Brasil, o pessoal investindo nisso. Sim.
E aí tem até cenários de, vamos fazer um dia aqui vamos fazer pegar meia dúzia de funcionário aqui, vamos ver se eles caem no phishing. Se o treinamento, que acho que é o final do treinamento, né? Explicamos pro cara, ó, não coloca a mão aqui. Fazendo. Lembra aquele negócio que a gente era criança lá? Não é pra mexer no fogão. Eu acabei de cozinhar, o fogão tá quente. Aí o moleque lá, bota a mão lá. Então, eu vejo que o pessoal explicando isso pra gente, o ciclo até dessa parte de educação, chega até numa parte dessa, de mandar lá um e-mail falso lá, ver se alguém cai. Para ter certeza, acho que é o teste do treinamento, né? O cara não colou, não, nada do tipo, né? Mas acho que isso também está evoluindo bastante no nosso país. Sim, está evoluindo bem, mas também quando... A gente falou muito de problema aqui até agora, né? Começando a falar de educação, vamos falar um pouquinho de soluções. Como que a gente consegue fazer com que as empresas, de fato, sejam mais seguras? Eu acho que educação é um ponto. Eu acho que o fato de todo mundo estar falando de tecnologia e todo mundo viver tecnologia no dia a dia e ver que a conta dele do Instagram está sujeita a um hacking, o e-mail dele, o WhatsApp dele foi clonado, ele começa a perceber que isso faz parte da vida. Acho que as pessoas começam a ficar um pouco mais safas também, vocês não consideram isso? Ou não, ou é o contrário? Isso é uma experiência ruim, né? Olha só que loucura, né? Nós, no nosso dia a dia, a gente, quando vai fazer uma compra, quando a gente coloca o cartão de crédito e aperta o Enter e fala assim, e agora? Foi, não foi? Você fica esperando, vai vir uma mensagem para mim que foi clonado, alguma coisa? Eu acho que sim, principalmente essa geração que vem nova, ela já nasce isso no DNA. E cada vez mais fica aflorado e explícito essa necessidade. Você falou de como proteger, né, como ter uma estrutura, mas falando dessa parte da experiência, né, que é uma coisa que eu trouxe da experiência, quando a gente pensa no varejo, nós temos datas específicas que são chamariz de safada. Deixa eu usar essa palavra, de bandido. Que é Dia das Mães, Black Friday, Natal, Dia dos Pais. A gente tem Dia dos Pais, a gente tem Páscoa, depende do varejista ou do fabricante também tá vendendo pro varejista. São datas que as pessoas, né, nós compramos presente para um amigo, para uma família, seja quem for. E muita coisa hoje em dia é online, independente de ser online ou não. Então, essas datas a gente vê e vê o reporte dos nossos clientes, a quantidade de gente batendo na porta lá. E aí, uma coisa que tem acontecido com o advento das tecnologias, que nem IA, agora, tanto para o bem quanto para o mal, não só para ficar fazendo charge, sacaneando alguém, né, que o pessoal mais faz, ou qualquer coisa do tipo, mas antes, o que acontecia? O atacante, ele tinha que ter uma credencial, vamos falar assim, para poder entrar na sua máquina e explorar esse tipo de coisa. Hoje em dia, o que a gente chama de superfície de ataque, ela é enorme. Depois que entrou as aplicações web, o pessoal ter ido para a nuvem, terceirizar em vários pontos, isso aumentou. A gente tem os times de marketing usando ferramentas de nuvem, ferramentas de IA para uma coisa. Onde é que isso está hospedado? Isso, está faltando as palavras. Será que conversou com o cara de segurança? Será que o CISO está sabendo disso? Porque, né, quando a gente pensa num ecossistema de comércio, todo mundo deveria ter a consciência dentro da empresa, desde do cara da segurança, da portaria, o pessoal que está cuidando da operação da empresa, o cara que está cuidando da manutenção do prédio, até quem está fazendo o front-end com o cliente lá, que eles estão ali para vender e atender bem o cliente. Certo? Mas só que o pessoal às vezes esquece, né, que isso deveria ser o padrão, né, no treinamento lá, que o pessoal fala de encantar o cliente, esse tipo de coisa, né? Então tem que ser todo mundo, tem que pensar nisso, que a empresa só existe para atender bem o cliente. Só que o pessoal esquece muito na conversa de colocar o time de segurança, o executivo de segurança lá, que ele é parte dessa história também. Porque se ele não consegue proteger e uma campanha de marketing
por causa da rapidez. Tem que, ó, amanhã a gente tem que lançar um portal, porque vai ter uma campanha do cartão de crédito, da Copa, da Libertadores, do time que classificou, ou do Dia das Mães, esse tipo de coisa. E não vou chamar segurança não, que vai ser aquele cara chato que vai falar que vai demorar. Justamente, é o cara chato que vai bloquear. Então, não é assim. Hoje, os profissionais de segurança, eles hoje falam negócio. Então, se for pegar um profissional de segurança de 5 anos atrás, pode ser que o pitch dele fosse mais técnico. Hoje não, o cara sabe e ele tem tecnologia e tem time que consegue apoiar esse negócio. E aí, voltando à sua pergunta, eu estou me estendendo, desculpa. A superfície de ataque aumentou. Então, você entender essa superfície de ataque toda é o ponto. Porque onde que o cara pode entrar? E qual torneira você tem que fechar? É visibilidade. E qual torneira você tem que fechar para que se diminua o risco? Porque o risco sempre vai ter. Porque uma coisa que a gente viu é que nesse ano estão explorando vulnerabilidade de 2017. Aí tu fala assim, mas peraí. O cara não atualiza desde 2017. Esse é o ponto que a gente imagina. Esse é o ponto. E assim, eu costumo brincar com o CISO da Delphi, né? Ataques, essas coisas, é igual você ter uma moto. Qual é as duas únicas certezas que você tem quando você tem uma moto? Que você vai ser roubado e que você vai cair. Então essas são as certezas. Ataque é a mesma coisa. Você vai ser atacado e o quão resiliente você está, o quanto você está preparado para receber o impacto desse ataque preventivamente ou posteriormente. E aí, falando um pouco dessa diversificação, né? Um legado interessante e bom que a pandemia nos trouxe foi a aceleração da digitalização. O que você tinha antigamente, que era uma pessoa que ia fazer uma compra em uma loja lá, e uma loja tinha internamente um CPDzinho lá com 10, 8 equipamentos. Hoje você tem lá um ecossistema imenso que uma pessoa compra de um e-commerce, de um app, de um totem, de um verdade, WhatsApp, do totem, né? Tem o totem também. E aí, olha que coisa interessante. Você sai de um possível ataque em 8 componentes para até 80 mil componentes. Pega um grande varejista, ele tem mais de 80 mil componentes ou variáveis que ele pode ser atacado. Sem contar, e aí é até cansativo você falar, caramba, vou morrer. Os stakeholders que conectam nesses ambientes. Você está falando de parceiros, de soluções, bancos de dados que integram, se falam e se conversam. Então, você pode estar se preparando aqui, mas o seu parceiro não está. Perfeito. Então, cada vez mais a escolha de um parceiro estratégico, bem qualificado, e o ecossistema muito bem montado faz. Só que aí corta para a realidade, você vai ver o time de TI, aquele cara aquele cara da internet que está lá debaixo da escada, no cantinho, né? E que resolve todos os problemas. É o que montou o site, é o sobrinho do dono. Sobrinho do dono. Assim, Tem. Depende do tamanho da Não, lógico, da aqui eu empresa. tô brincando, Sei. assim, eu tô falando, Tem- mas ela não é vista com, assim, como a gente estava falando antes, né? Segurança precisa ser vista com olhos de investimento, não com olhos de custo. Tem que estar no dia do desenvolvimento de um projeto, né? O board tem que entender isso, porque isso é super importante, de ter um cara da segurança que não seja mais o cara que fala não, mas o cara que seja propositivo e que traga resoluções para evitar qualquer problema futuro. eu acho assim, o grande patrocínio vem das próprias empresas, né? Cultura, mindset, começando pelo CEO, pelo CFO, são decisores, são influenciadores, tem que começar vindo de cima para baixo. Perfeito. Você pega hoje, eu acho que numa grande tendência e uma decisão sábia é os CISOs estarem mais próximos cada vez do board, eles deixarem, na minha opinião, de fazer parte do time de TI, ser um player do board que influencia e decide. Tem uma tendência, o pessoal está fazendo um pushing bastante Mas disso. você vê assim, quando a gente compara varejo, né, que a gente está falando do carinha de TI ali ainda, que ainda, na grande maioria, é visto como custo, eles investem lá. Eu espero que num próximo podcast eu mude a minha fala, mas eles investem de 3% a 7% do custo de TI, é investido em segurança. Você pega uma entidade financeira de 10 a 15 de TI. Então, espero que no próximo podcast eu esteja aqui falando que tenha de 10 a 15% da empresa TI, da e não empresa. mais de TI. Isso aí. O CISO já está sentado no board e a relevância esteja maior para o CISO. Como que vocês têm percebido a evolução? Vocês têm anos de mercado brasileiro, né? Como vocês têm percebido a evolução da percepção da segurança pelas empresas? Eu acho que, na minha cabeça, eu achava que a coisa já estava mais evoluída, assim, pelo menos na minha bolha de São Paulo. É que, conversando com vocês, a gente vê que o buraco é mais embaixo, né?
Ó, se a gente vai pensar no geral, dá para dividir em maturidade. Tem empresas do varejo do Brasil que estão bem estruturadas, os líderes são caras fera, assim, poxa, que é o cara que poderia vir aqui dar aula. Sim. Assim, tem uma estrutura, tem uma matriz e outra. O que eu vejo desses especificamente, a conversa deles é muito do negócio. Uhum, sim. Então, o cara tem todo o background técnico, ele tem um time técnico muito bom, que entende também, mas principalmente aqui, eles conseguem traduzir o que a gente está falando em cibersegurança, que é vulnerabilidade, né? O que você está Em vulnerável. milhões a menos no final do dia. E traduzir isso a risco. Porque quando a gente pensa em risco, é a mesma essa brincadeira que eu fiz, né? O fogão lá tá quente, pô, tem um risco ali. Então, todo mundo sabe, uma criança consegue traduzir, principalmente quando a gente vai falar para um financeiro, risco é a conversa do cara. Então, simplesmente a gente chegar lá. Então, eu estou vendo assim, algumas coisas acontecendo. A evolução do nosso mercado em como trabalha com a área de negócios, né? Então, o pessoal mudando o discurso de um discurso técnico. Então, imagina a conversa aqui, ficar falando do techniquez para uma pessoa que não é o business do cara. O cara quer saber lá quantas calçadinhas vai vender, quantos caixas de papel higiênico vai vender, quantos alguma coisa lá que ele está vendendo lá, porque isso ele consegue medir. Não é por questão de conhecimento, porque esse é o business do negócio, né? Se ele estivesse falando com o financeiro, eles têm uma outra métrica. Se estiver falando com a indústria, o cara tem uma outra métrica da esteira. Então, as maiores, eu vejo que o pessoal, assim, tá ganhando muito, uma atração maior nisso. Claro que todo mundo tem gaps que tem que seguir, mas eu acho que o Brasil é alvo, né? Nas pesquisas mostram, o Brasil é um alvo muito grande, o varejo do Brasil é um alvo muito grande. Então, você não saber hoje onde você está vulnerável, eu acho que assim, é pedir para morrer. Igor, assim, a gente fala muito em prevenção, monitoração, eu acho que o mercado fala muito, inteligência artificial generativa, que está aí agora chegando para correção, para atuação. E para atacar. Os dois lados. Dos dois lados, hoje, eu estava lendo uma reportagem esses dias, que você compra hoje na Deep Web, chama Crime as a Service. Sim. Cara, eu falei assim, não é possível, olha onde que a gente chegou. Hansel as a Service tem também. Tem, você compra como serviço. Mas eu vejo muito pouco o varejo hoje investindo. E depois que o ataque aconteceu, o que a gente vai fazer? Eu acho que ainda a gente tem muita fragilidade quando a gente fala na resiliência do varejo como um todo. Tive experiências aí, que a gente estava conversando antes, ataques recentes aí de empresas multinacionais que sofreram ataques, ficaram mais de semanas reconstruindo os ambientes, sem contar em disponibilidade. A gente tem um caso público de 2021 foi 2021 das lojas Renner, que ficou todo com o e-commerce parado por causa de ataque. E aí a reputação da marca também, né? Que tem os valores que você perde ali na última linha da planilha e tem o valor que você não consegue tangibilizar. Então, esse é o ponto que às vezes a gente chega para conversar com o possível cliente, né? E às vezes o pessoal às vezes tem dificuldade, e aí muito por conta da cultura da empresa, de levar isso para... Cara, quanto que você vai investir para ter um parceiro igual esse para operacionalizar o negócio todo, ter uma tecnologia que te mostre qual que é o problema e você ter alguma coisa para fechar a torneira, para mitigar. Custa X dinheiro. Eu não tenho dúvida, e os cenários mostram esse, você acabou de dar um exemplo, que está público, todo mundo pode pesquisar e olhar, quanto custa depois o ataque. E aí uma coisa é quanto que você teve que pagar de resgate, esse tipo de coisa, ninguém gosta de comentar isso, né? Mas tem um outro lado que é o seguinte, você como cliente, e aí uma coisa que você falou no início da conversa, eu vou colocar meu cartão de crédito lá, cara, e aí? Eu vou comprar no cartão de crédito lá da China lá, caramba, putz, será que meu cartão vai ser clonado? Será que não sei o quê? Eu já tive experiência ano passado
Eu tive um cartão novinho, usei o cartão virtual, deu horas, meu cartão foi bloqueado. Por quê? É empresa brasileira. Dá vontade de ligar para os caras e falar assim, o que vocês estão fazendo aí? É. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Porque, deixa eu só fazer uma coisa. O lado da IA para proteger, eu acho que ainda está, é opinião pessoal, não é falando da empresa, a IA ajuda a gente a tentar achar resposta, a criar contexto, algumas coisas. Mas o atacante está usando ela para criar o prompt. É o seguinte, estamos aqui conversando, nananã, vamos fazer uma coisa assim, 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 monta para mim. Oh, criou o código instantâneo, vamos testar. Simples. Ô, Igor, e eu estava lembrando de alguns dados aqui quando você fala da reputação. No final, nós estamos falando da reputação da marca versus a exposição do cliente. É o dado, é o quanto que ele se sente seguro de comprar nessa marca. Tem um estudo que foi feito o ano passado pela PwC que fala que 78% dos entrevistados ou dos consumidores num curto espaço de tempo, não compram em empresas que foram recentemente atacadas. Exato. Ó, E 71% das pessoas tem 71% das pessoas, tem um medo. outro estudo feito, tem a confiança de que a empresa que ele está comprando vai cuidar dos dados dele como que se fosse da própria pessoa. Exato. mas e esse é o ponto. Se a gente olhar, e aí não tem problema também comentar, eu vi o que aconteceu com a Equifax. O presidente da Equifax, poxa, é um caso assim que o pessoal gosta de usar bastante de apresentação. Tem no YouTube, tem em todo quanto é lugar, mostrando lá o congressista americano falando pro presidente lá da Equifax. Cara, o que vocês fizeram? Vocês não sabiam que o dado, pô, vocês pegam o CPF do mundo todo, do um monte de gente, vocês não sabiam disso aqui? Aí o cara baixa a cabeça. Não tem, vai falar o quê? Então, mas esse ponto que você falou é verdade. Caramba, teve agora, há pouco tempo, acho que só no nosso país aqui, vários cenários aí de exposição de dados de cliente. Aí eu falo assim, caramba, você me pede a informação, eu te dou, Confio. você pega meu CPF, você fala que tem lá um montão de coisas, e aí agora está disponível? A Target sofreu um ataque em 2019, teve Essa, exposição de mais essa é de, legal, essa entrou pelo sistema de OT, mais de sistema 40 industrial. mais de 40 milhões de dados de cartão dos clientes foram vazados. Esse é um caso famoso também. E a repercussão disso, o custo disso para multa, imagem, mais de 200 milhões de dólares custou no bolso da Target para recompor, ressarcir esse Quer dizer, É que- é que- estaria mais barato investir em segurança, né? É que se a gente não parar para pensar, ou pelo menos a gente não tem visto, pelo menos no nosso país, uma pessoa indignada, sabendo que a informação dele está disponível, porque ele confiou na sua empresa, e aí o cara meteu um processo lá e o juiz dá, causa ganha. Se for R$1 ou R$1.000, vai virar, vai ficar famoso esse negócio, vai todo mundo em cima. E tem uma outra coisa assim, ó. Ou seja, é mais Ninguém- barato prevenir. Exatamente, mas assim, pensa na sua vida pessoal. É muito mais difícil você sair com um carro da concessionária sem o seguro. Você é doido se você fizer um negócio desse, né? Principalmente em grandes cidades. É doido. Você tem o seguro de sua casa, você tem o seguro de saúde, né? Para você, caso algum problema acontecer, você ter um atendimento melhor. Mas você não tem o seguro de sua empresa, né? É muito louco quando você pensa nesse sentido, né? Pô, é o seu ganha-pão, você está, enfim, movimentando milhões ali, dependendo do tamanho da sua empresa, e você não está cuidando disso. Até uns anos atrás estava forte o Cybersecurity Insurance lá. Os caras umas empresas estão vendendo seguro para a empresa. E eu lembro do pessoal contando que quando eles chegavam para fazer, eles faziam um assessment, ou seja, faziam uma pesquisa para saber o que você tinha para você se proteger. E aí muita empresa pensa que você tem uma ferramenta de antivírus, ou os nomes mais novos, né? Isso me protege. Não, o cara tá no momento que o cara tá te batendo lá, ou seja, ele já passou por tudo, e aí ele tá te batendo, às vezes o teu antivírus ali tá te protegendo, né? Mas só que você quer dizer que toda a parte de prevenção sua foi todo pro espaço, né? E aí o seguro começou a aumentar tanto que eu não tô vendo nem o pessoal comentando mais sobre isso aí ultimamente.
Não, você falando, o seguro seria investir em equipamento de segurança, não Ah, comprar sim, o seguro, sim. entendeu? Mas você estão porque, fazendo se a gente também. está falando que é custo e que não é investimento, né? Por que você paga o seu e não paga, né? Não investe na segurança da sua empresa? E até para sensibilizar o varejista que ainda não se sensibilizou com a importância da segurança, falando em números, né, que é o que as pessoas, que os varejistas sentem no bolso, um ataque hoje moderado custa em média 4,5 milhões de dólares para uma empresa, sem contar a imagem, Sim, reputação, sim, né, sim. que pode acabar quebrando uma empresa aí. Você pode ter certeza que todo CISO de empresa brasileira ou gente de cibersegurança, ele não quer aparecer o nome dele Não. no jornal da noite, falando, ó, empresa tal, lá, e o nome da pessoa lá foi, né? Foi o Então, responsável, o Bota lá, conivente. né? é como se o cara fosse culpado, não é o caso. Então, eu tenho certeza que o nosso mercado está tentando pedir para vocês, investidores, né, donos das empresas aí, que dê um suporte para o time de segurança para proteger o negócio de vocês, né? Exato. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas eu queria explorar um pouquinho mais sobre inteligência artificial e tudo o positivo e o negativo disso, né? A gente tocou nesse tema aqui no meio da nossa conversa, mas vamos pensar de futuro, né? O que vocês têm visto agora, né? A gente comentou um pouco também da evolução lá atrás, que os caras só entravam no site, pichavam o site, para depois começarem a achar uma brecha, entrar no cano furado ali e fazer o estrago. Hoje, com a inteligência artificial, você consegue fazer um texto sem erro de português, né? Que pareça realmente um texto feito pela empresa séria, o site copiado idêntico. Para onde a gente vai? O que vocês imaginam aí de futuro de ataque e o tanto que as coisas vão ficar mais complexas até para o nosso olho perceber o que é ataque e o que não é? Tá. Eu posso te falar assim, Igor, com toda certeza, a inteligência artificial veio para ficar, é uma realidade tanto para o bem quanto o mal. Cada vez mais uso da inteligência artificial generativa quanto à prevenção, olhando as anomalias e os comportamentos. Hoje a gente tem, isso já é real, e eu espero muito, eu vou pôr uma pimentinha aqui que começa a ser uma realidade. A gente vai falar de inteligência artificial com a computação quântica, que aí acelera. Nossa, A gente pode aí você não falar. precisa nem de hacker para quebrar as senhas que A existem gente hoje, precisa né? de mais, mas assim, os ataques são online. Então você consegue hoje monitorar transações de cartões ou o comportamento daquele específica bandeira, daquele específico usuário, o que ele gosta ou não. A inteligência artificial consegue navegar essa complexidade de ambientes que a gente tem. Você tem software, exemplos, né? A gente fala hoje de omnichannel pro usuário, mas a gente não fala omnichannel para interno, né? Então você tem ambiente de logística, você tem centro de distribuição, você tem um lugar de marketing, você tem tal, e a inteligência artificial consegue olhar todos esses comportamentos em tempo real, sugerir correções de prevenção e até a correção à própria atuação propriamente dita. Isso tem caminhado, está indo, não talvez com a velocidade que a gente gostaria, mas eu acho que é uma grande tendência. E há novidades com a quântica aí junto com a inteligência artificial. Eu fico imaginando como é que é o backlog do time de desenvolvimento de uma Tenable, por exemplo, porque deve ter tanta vulnerabilidade, tanta coisa para fazer e tem que ser ágil, né? Que vocês não podem deixar a coisa. A gente tem um time de pesquisa que fica, eu acho, 24 horas, porque assim, Sim, é loucura. Mas na Deep Web antes do ataque para rua. O que eu vejo, o que eu vejo que é muito legal disso é que o time de pesquisa não fica atrelado ao time de vendas, o time do marketing. Essa galera trabalha uma divisão que a gente não tem relacionamento. Por quê? Porque o trabalho dele é trabalho de cientista. E é preditivo, não é reativo, né? É Isso, diferente. tá vendo o que está acontecendo justamente com Fórum Hacker, Deep Web, Dark Web, consumindo métricas também do mercado, para ver o seguinte: eu estou vendo esse cenário, os caras desenvolveram um código, agora eu estou vendo esses caras venderam esse código para explorar a vulnerabilidade, por exemplo, desse microfone, uma analogia simples, desse microfone. Tá bom, estão vendendo o código, peraí. Deixa eu fazer Testei o código, cara, funciona. Isso aqui é uma vulnerabilidade. Isso aqui é uma coisa que, poxa, os caras estão fazendo. E os grupos famosos aí de ataque, né, as gangues de crime aí estão
estão usando esse negócio. Então, eu elevo a nota de risco dessa vulnerabilidade que às vezes estava lá adormecida, lá que ninguém estava prestando atenção. Não é quando você vê uma campanha, né, que nem aconteceu muito quando foi o Log4j agora, acho que foi 2022, se eu não me engano. Era uma vulnerabilidade já conhecida, mas ninguém dava bola, só que os caras desenvolveram um código para explorar ela, e aí a gente subiu a nota no mesmo dia. Uhum. Mas, respondendo sobre IA, eu vejo duas coisas. A palavra da moda agora que deve seguir agora um negócio chamado contexto. Sim. Se a gente vai olhar um pouco para trás, e você vai lembrar muito bem disso, Eu acho Você que não tinha tinha- nascido ainda, não. Você tinha- 5 anos de idade. você tinha os data warehouse, né? Que o pessoal botava os dados lá. Hoje em dia veio mais essa parte toda as empresas hoje em dia tem data science pra caramba. E isso aí são informações. Então, o que a gente vai fazer com isso? Ter contexto. O que a IA vem para ajudar? Ter contexto. Quando a gente pensa do lado do atacante, ele também tem contexto. Ele tem seu perfil no LinkedIn, tem o meu, tem o seu Instagram. E aí pensa do lado da empresa. Quanta informação está pública? Quantas pessoas estão lá dentro? Então ele consegue jogar dentro de uma base, contextualizar aquilo lá também e seguir um caminho de ataque. E isso está cada vez mais rápido. Então, mais que as ferramentas de proteção, né? A gente joga no lado da prevenção, Atenable. Nas ferramentas de proteção, esses caras têm que ficar o tempo todo pegando o que eu estou falando que é o pedaço do cano furado, arrumar uma forma de remendar isso daí de alguma forma. E eles estão sempre na frente. A gente vê na nossa vida pessoal isso, né? Vê nas notícias aí, não tem nada a ver com cibersegurança, e sim com a segurança pública. A gente vê acontecendo. Mas também para o lado do nosso lado que está tentando defender, e tem o lado do contexto também. Então, aquilo que eu falei, uma vez que a gente entende qual que é a superfície de ataque todo, que nem o caso do Target, isso é famoso porque o cara entrou pelo sistema do ar-condicionado. Aí fala assim, não, mas por que o sistema ar-condicionado? Vamos pensar, as varejistas hoje em dia têm um sistema de logística. O sistema de logística, às vezes, tem robô lá dentro. Isso daí não é a nossa rede IP comum, claro. é rede industrial. Eu não tenho que olhar para esse negócio? Putz, eu tenho. Eu tenho sistemas que estão abertos para a internet. O que é informação que está lá para fora? Eu tenho que olhar isso aí. Não é só o meu notebook, o meu servidor, a minha nuvem, esse tipo de coisa. Então, uma vez que a gente tem isso daí todo, o que a IA está ajudando é contextualizar essa informação e falar o seguinte, esse aqui é o risco. Você tem um monte, mas você está me dizendo que esse cara aqui é o cara que gera dinheiro para você. É o teu servidor de faturamento, é o teu servidor principal lá, do teu negócio principal. Eu não sei dizer, mas quem está ouvindo sabe qual que é. É esse cara aqui. Então eu estou vendo que tenho 20 caminhos que chega aqui. Faz tal coisa ou faz tais coisas para diminuir esse risco. E isso aí está ajudando a gente. Para tentar defender o outro lado, que o cara está fazendo muito rápido isso também. Então, assim, tem esse lado que vai atrapalhar, e só vai aumentar. Sim. Só vai aumentar a quantidade de ficando cada ataque. vez mais maluca. E a gente estava brincando antes, né? A gente estava falando, se não quer ter uma vida tranquila, é vir para TI. Né? Que você vai ter uma Cibersegurança, então. Cibersegurança, então, você vai ter uma Adrenalina adrenalina 24 por horas dia. por dia. Exatamente. Se não for várias por dia também. né? Pode ficar com o cabelo careca, cabelo branco mais cedo. Pode vir Pode vir. para cibersegurança que. Boa. Bom, pessoal, tem mais algum ponto que vocês gostariam de tratar? Alguma coisa que de repente a gente não falou, que vocês pensaram em deixar como insight para o pessoal? Cara, primeiro agradecer vocês dois pela participação aqui, pela troca de ideias. Mensagem clara, objetiva para os nossos ouvintes é cada vez mais a prevenção, teste, educação, cuidado com o seu ambiente, cuidado com o seu cliente, usuário final, eu acho que é a chave de sucesso. Boa. E você, Daniel? Também agradecer quem está ouvindo e assistindo a gente, né? Vocês que, poxa, gostei demais. E dê uma atenção pro time de cyber de vocês. Traz esse cara pro jogo, porque ele ajuda a proteger o teu negócio estar de pé. É muito triste quando a gente vê as empresas, os profissionais que a gente conhece no mercado aí, a empresa do cara tomou um ataque,
Ah, quantos milhões? 5 milhões de resgate, 10 milhões de resgate. Cara, isso às vezes paga o orçamento de muito funcionário, dependendo do tamanho da empresa, né, de anos, ou às vezes o salário de muita gente, não estou falando de cyber, estou falando de... Né, que às vezes é dinheiro que a tua empresa deixa de crescer. Então, cara, vale a pena olhar para isso. Obrigado. Perfeito. Bom, espero que você tenha entendido, né, a necessidade de investir em segurança. Por favor. É investimento. E eu acho que a mensagem foi passada. Bom, agradeço demais a presença do Márcio Faco, diretor de experiência de cliente da Delphia, do Daniel Santana, que é gerente de contas estratégicas da Tenable. Brigadão pelo papo, gente. Adorei também. Os LinkedIns dos dois vão estar juntos aqui do episódio, tá? Então, se vocês quiserem continuar essa conversa com eles também por lá, trocar mais ideia, de repente ficou alguma dúvida, ou entrar em contato também para de repente conhecer mais a solução deles aqui, né? Fica à vontade, o link está aqui do lado. É isso, pessoal. Valeu demais, obrigado. Até a próxima edição. Obrigado. Até.